Meu nome é Volney, eu sou engenheiro civil, não sou de Rio das Pedras, eu sou de Piracicaba. Com 24 anos eu vim conhecer Rio das Pedras e logo me casei aqui, minha esposa daqui, Beatriz Bianchim, muita gente conhece aqui da cidade. E eu conheço os de Favre desde que eles tinham comércio lá na rua Prudente de Moraes, lá no início, no bairro Bom Retiro. Eles tinham comércio lá e eu e Beatriz, a gente casou, ficou um ano em Piracicaba, já mudamos em Rio das Pedras. E a gente começou a fazer compras lá, compra de mercadorias de alimentação, essas coisas. E desde aquela época que a gente já está vindo junto com os de Favre. Aí eles cresceram, mudaram na mesma rua Prudente, mas no centro, num prédio maior, que já tinha sido supermercado. E depois disso também, aí acrescentou mais clientes para eles, mais pessoas. Veio a ideia de se construir e eu tive a felicidade de participar dessa construção como engenheiro civil. Autor de obra e na época com o Carlos e o Pedro corremos atrás inclusive de financiamento. Na época tinha BNDES, foi utilizado. Enfim, a gente conhece a família de Favre há muito tempo. O Isaltino tinha o irmão Mantino, que era pedreiro, e eu como engenheiro, na época éramos em dois engenheiros em Rio das Pedras. Era eu e o Marco Montagnani. E em muitas obras que o Mantino faria, e eu era o engenheiro responsável, eu era o engenheiro autor de projeto. Então tinha muita amizade com o Mantino e o filho dele, o Nivaldo, na época, acho que gostava já, ele aprendeu a desenhar comigo. E ele veio trabalhar comigo como desenhista por muito tempo, o Niva, né? Vou falar Niva. Trabalhou comigo como desenhista. E aí, logo que eu me casei, fui em Piracicaba, ele ia até Piracicaba no meu escritório e passava o dia ou a tarde, acho que ele ia só à tarde, desenhando para mim. A gente tinha muito serviço e o Niva era o meu desenhista por muito tempo. E eu me lembro também lá embaixo, no primeiro prédio lá do Mantino, eu acho que era o mercado, só que chamava de Mercado de Favre. Cada vez que eu ia fazer as compras com a Beatriz lá, vocês sabem que eu e a Beatriz, a gente está sempre juntos, né? É uma coisa até, a gente gosta muito de conversar, a gente está sempre juntos. Inclusive eu gosto de fazer essas compras porque para mim é um pouco de terapia. Meu serviço exige muito cálculo, então vamos fazer compra, eu vou junto, eu estava junto com ela. Aí enquanto ela ficava fazendo as compras, eu ficava conversando com o Isaltino. E toda vez, ou uma vez por mês, pelo menos, a gente fazia compra, ele falava, Volney, eu preciso aumentar isso aqui. Aí a gente foi, aumentou uma laje, depois aumentou outra laje, até que terminou, que ficou aquilo que está lá até hoje, que é um prédio com dois, três andares, o que era um prédio antigo, um mercadinho familiar, acabou virando uma coisa mais visível. E aí então, melhor ainda, vieram mais para o centro, num prédio maior. E em terceira etapa, que esse é prédio de vocês aqui, em pré-moldado, uma coisa bem moderna, onde estão até hoje. Acho que com merecimento da família, merecimento dos de Favre, porque realmente o seu Isaltino passou muito para os filhos. Ele era uma pessoa muito agradável para se conversar. Tinha muita história, e lógico que ele era mais velho que eu, então essas pessoas gostam de conversar, de contar causas. E eu gostava de ficar ouvindo o Isaltino, o próprio Mantino, conversar as histórias de quando eles moravam no sítio, depois vieram para a cidade. Enfim, pessoas simpáticas, agradáveis, conheciam o ramo e atendiam muito bem os clientes. Logicamente, fez com que hoje eles tivessem essa estrutura toda de supermercado aqui em Rio das Pedras, que é uma cidade pequena, mas que eles conseguiram aglutinar muitos amigos que estão com eles até hoje. Depois eu fui rotariano junto com o Isaltino, ele era rotariano na época, ele já era quando eu entrei como rotariano, a gente começou a ter essa amizade de rotariano também. Enfim, eu agradeço muito essa amizade que eu tenho até hoje com a família de Favre,
porque eu me vejo crescendo junto com eles. Esse prédio onde está hoje, o supermercado Defavre, é uma referência para mim. Eu, com quem eu tenho que falar alguma coisa da minha profissão, uma das primeiras citações que eu faço é desse supermercado aqui. Porque é um prédio que dá uma visibilidade, que dá um prazer para a gente falar, ó, eu fui engenheiro desse prédio, eu ajudei a construir isso aqui. Se para a família é um orgulho, para mim também é, porque eu participei disso. E realmente me engrandeceu muito. Foi uma época que a gente aprendeu muito aqui na construção disso aqui. E lembrando sempre aquela história do Luiz Altino, que ele falava, eu quero ampliar isso aqui. Eu falava, mas Altino, como é que nós vamos fazer? Você é engenheiro, você se vira. Eu tive que pôr mais uma laje aqui. Aí colocava, a gente criava uns pilares e tal, e punha a laje. Aí passava um tempinho, coisa rápida, ele falava, eu preciso de mais uma laje aqui. Eu falava, mas Altino, como é que nós vamos fazer? Já reforçamos a fundação, já tem uma laje, é pesado o material que você põe. Se vire, você é engenheiro, vai conversar com o Mantino, ele é pedreiro, você é engenheiro, eu quero começar logo, eu preciso mais uma laje. E a gente fazia mais uma laje. E graças a Deus está lá de pé até hoje. E aí ele teve essas passagens todas aí. Encerrando, gente, eu quero agradecer muito o acolhimento que a gente tem no supermercado Defavre. Sempre tive, continuo tendo. E parabenizar pelos 55 anos de existência desse comércio de vocês, tão bem acolhido em Rio das Pedras, tão bem aceito em Rio das Pedras, e vocês têm o que têm, porque com certeza vocês fizeram por merecer. Mais uma vez, parabéns, e que esses 55 anos possam duplicar, que acho que 100 anos vai ser uma festa completa, que vocês gostam de fazer festa, uma festa de 100 anos ia ser muito legal. Pra gente vai ser difícil alcançar, mas tem muita gente, tem molecada que tá vindo aí, que vai ver os 100 anos do supermercado Defavre. Parabéns mais uma vez, gente.